O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Gambito da Dama. Oi, pessoal! Na semana passada eu acabei falando sobre os 10 anos da crise de 2008, porque estava bem perto do aniversário. O programa vai ao ar na sexta-feira, e vai ao ar, coisa de velho, né? Na sexta-feira, e fazia aniversário no sábado da quebra do Lehman Brothers, e esse foi o marco da crise de 2008, e acabei não falando sobre um episódio muito importante e na verdade, um acontecimento que eu particularmente fiquei muito feliz, e também recebi a indicação, a sugestão de fazer essa coluna sobre esse assunto de um dos apoiadores do Xadrez Verbal, e adorei essa indicação, e acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Na verdade, até faço uma meia-culpa de nunca ter trazido esse assunto. É um pouco a relação que a gente tem com os nossos próprios filtros, né? Em geral, eu falo muito sobre gênero, desenvolvimento infantil, porque estou muito relacionada a esse assunto, e a gente acaba não olhando para outros impactos que as liberdades individuais ou as suas restrições causam. Bom, primeiro aspecto que eu queria abordar desse assunto é o seguinte: eu costumo dizer que muito me entristece que agendas humanitárias elas tenham que ter apelo econômico para ter significância. Eu sei que eu falo muito sobre isso, eu sei que eu trago essa leitura pelo vício da profissão, talvez, mas eu queria fazer essa consideração, que quando eu trato dessa forma, é para mostrar que também tem esse lado, e não porque eu acho que só esse lado vale. E, de novo, me entristece saber que muitas vezes essas agendas vão para frente porque a gente traduz em números, traduz em impacto econômico, em perda de renda, perda de produtividade. Então, eu queria fazer um pouco esse adendo. Bom, na verdade, estou fazendo uma introdução gigantesca e ainda não falei sobre esse assunto, sobre o que eu efetivamente vou falar. Na semana retrasada, salvo engano, a Índia aprovou a lei que descriminaliza a homossexualidade, e isso gerou uma comemoração intensa sobre vários aspectos. A primeira, obviamente, é a noção de que, olha, isso não é um crime óbvio, e isso tem impactos muito significativos na vida das pessoas. E o que falava? Existia um artigo, o artigo 377, falava que qualquer pessoa que voluntariamente tenha relação com outra pessoa contra a natureza. Então deixava um pouco aí na dúvida, deixava um pouco aí ambíguo a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Relacionamento entre pessoas do mesmo sexo seria contra a natureza e, portanto, seria passível à criminalização. E aí, com a retirada, e em grande medida motivado por movimento de intelectuais na Índia que capitanearam esse processo, teve essa vitória de mais uma barreira contra o direito de liberdade, as garantias das liberdades, e a partir daí voltam-se as discussões sobre o impacto que a homofobia tem também em termos econômicos, não só em termos econômicos, mas também em termos econômicos. Tem alguns mais diretos e alguns mais diretos. Pegando a Índia, por exemplo, em 2014, o Banco Mundial liberou uma pesquisa falando que o prejuízo potencial seria entre 0,1% e 1,7% do PIB em termos globais, e que na Índia aproximadamente 23 milhões de dólares seriam gastos com... teria uma perda estimada de 23 bilhões de dólares em 2012, com custos de saúde diretos com custos diretos da saúde por problemas ligados à homofobia, como depressão, suicídio. E aí um dado me chocou significativamente, que é o seguinte: a partir do momento que você tem uma criminalização, você não tem acessos
acessos equitativos a sistemas de saúde. Então, por exemplo, tratamento de HIV. Como você tem o estigma e a discriminação, você não tem acesso de forma igualitária a tratamento de HIV. Então, isso também incluiria esse impacto nesses valores que eu falei com relação à saúde. Além de outros impactos como a violência, a perda de emprego, menos acesso à educação, e aí menos acesso à educação inclui, por exemplo, as pessoas que sofrem bullying na escola e acabam desistindo, ou efetivamente o estigma que te coloca barreiras invisíveis para quem não é sensível à agenda, mas muito penosas para quem sofre com essa discriminação. Então, isso tudo geraria, repetindo, um impacto de até 1,7% do PIB global e, por exemplo, no caso da Índia, esse valor astronômico com os gastos de saúde. Isso numa visão mais macro. Numa visão, não microeconômica, teórica, mas num exemplo específico, num exemplo real, em 2017... a cidade de Charlotte, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, decretou uma lei, incluiu que a orientação sexual e a identidade de gênero entrariam na legislação antidiscriminação. Então, a partir nessa cidade, crimes relacionados a orientação sexual e a identidade de gênero estariam sob a proteção da legislação antidiscriminação. Entrariam na legislação antidiscriminação. Então, haveria uma proteção a pessoas com orientação sexual diferente da heterossexual e pessoas com identidades de gêneros diferentes do sexo de nascimento seriam protegidas por essa lei. Mas o legislativo estadual reagiu invalidando qualquer forma de proteção em nível local. O efeito imediato foi absurdo. Diretamente, por exemplo, a PayPal desistiu de um plano de investimento de 3.600.000 dólares, que geraria 400 empregos diretos. O Deutsche Bank congelou o seu plano de expansão, que geraria 250 empregos, e uma carta com 90 executivos, incluindo nomes como Zuckerberg, destacaram a dificuldade que você tem em países em locais onde há essa discriminação, as barreiras que você coloca para essa discriminação fazem com que você, por exemplo, não possa captar os melhores talentos. Então você não só tem um problema individual, que a pessoa é restrita pela sua orientação a espaços de trabalho, a espaços educacionais, como você tem um problema global, que é esse acesso corrompido faz com que você reduza a produtividade global. Enfim, você acaba, por exemplo, deixando de lado alguns talentos. E aí, para complementar esse raciocínio, eu ouvi uma história que eu fiquei chocada quando eu fazia pesquisa para essa coluna, que é a história de um nigeriano, que um ator nigeriano, e assim, eu frisei ator, porque teoricamente você está num ambiente mais livre, mais aberto, teoricamente, tá? Porque como eu sou de economia, meu ambiente é muito quadrado, então, enfim, eu tenho um pouco, talvez seja super preconceituoso o que eu falei, eu peço desculpa, mas esse ator nigeriano, ele recebeu o papel, que era um papel super relevante na série que ele estava gravando. E aí começaram, enfim, perguntas sobre a vida pessoal dele, e ele abriu a orientação sexual dele, disse que ele era homossexual, e quase que imediatamente ele perdeu o emprego. E aí, quando quase imediatamente ele perdeu o emprego, começou a ser discussão sobre qual é o impacto que você tem da criminalização, ou se não da criminalização, da institucionalização da homofobia. E aí eu repito o que eu já falei, você cria barreiras diretas, você cria custos diretos, como, por exemplo, o custo relacionado à depressão individual, ao tratamento desigual a determinadas doenças, ao suicídio, e essas barreiras, elas passam a ser barreiras intransponíveis para que pessoas que simplesmente têm uma orientação sexual diferente entrem na vida produtiva.
Então, e aí ele falou uma frase que eu fiquei muito impactada, que o que ele disse é o seguinte: a minha escolha é entre a minha liberdade econômica e o meu encarceramento mental. Eu fiquei muito abalada, assim, eu achei essa frase muito forte, porque aí a gente traz um pouco para o momento que a gente está vivendo. A gente vive um momento muito complicado, não só no Brasil, em vários lugares do mundo, onde os fundamentos do que as pessoas, por exemplo, da minha idade, mais velhas, enfim, pessoas acima de 30 anos, as pessoas que, acima de 25, essas pessoas que cresceram sobre o fundamento da liberdade, onde a liberdade teve uma vitória inegável, por exemplo, o liberalismo, mais do que liberdade, o liberalismo é uma vitória inegável sobre o comunismo, uma vitória inegável sobre o fascismo, sobre o nazismo. As pessoas que cresceram com esses fundamentos identificam agora você optar por trocar essa liberdade em função da liberdade econômica. Da liberdade não, da prosperidade econômica. Uma palavra melhor. E aí, quando eu leio essa frase, talvez seja a materialização da angústia que as pessoas pró-liberalismo, como eu me encaixo, sentem. Então, olha só, para que você tenha prosperidade econômica, para que você tenha liberdade econômica, a sua essência é questionada. A sua essência é mais do que não só questionada, mas ela é colocada numa caixinha que você mantém dentro de você, para que você possa ter acesso à vida econômica. E aí, fazendo uma circularidade aqui na coluna, tem um aspecto que é o seguinte: olha, ok, você pode até tentar fazer esse encarceramento mental, que é uma violência, isso é uma violência que eu não consigo descrever. Mas ainda que você faça isso, todos aqueles problemas que eu coloquei no início da coluna, eles aumentam, eles se potencializam. Então, é a depressão, é a possibilidade do suicídio, é a sua perda, e aí no limite você está perdendo a produtividade e perdendo a possibilidade de ser um bom profissional. E só para fechar um pouco, para fechar a coluna, isso vem muito, e aí de novo, como eu falei no início, né, eu falo muito sobre agenda de gênero, porque, enfim, é um assunto que me é muito sensível. Muitas pessoas argumentam que a questão da diferença salarial, ela não pode ser tratada da forma que como se fosse algo que os governantes têm que se preocupar ou algo que a gente precisa fazer uma legislação, porque isso é só um reflexo das escolhas das mulheres. As mulheres tipicamente vão para o mercado de trabalho onde onde a remuneração é menor. E aí eu pergunto para vocês, realmente as pessoas acham que a gente escolhe voluntariamente lugares, profissões, carreiras que pagam menos, ou essa escolha não é limitada? Ou essa escolha não tem condicionalidades? Quando, por exemplo, dentro da agenda contra a homofobia, eu encontro pessoas como esse ator que dizem que tem que escolher entre a liberdade econômica e o encarceramento mental, como que eu posso achar razoável que esse processo de escolha tenha condições equivalentes à pessoa que não precisa fazer essa escolha, a pessoa que nasce com uma orientação sexual aceita, socialmente aceita? Então, eu acho que de novo, eu não gosto de falar, de tratar assuntos, causas humanitárias com apelo econômico, como se só esse apelo fosse válido, mas quando a gente traduz, a gente vê que é um problema, uma das formas da gente entender que é um problema real. Não é um problema real porque eu estou cerceando direitos, cerceando liberdades. É problema real porque isso afeta a vida das pessoas, a saúde das pessoas. A partir do momento que afeta a vida das pessoas, o acesso à educação, o nível educacional, a saúde das pessoas, isso está se traduzindo numa redução da produtividade e na redução do potencial salário desse indivíduo. Então, além de todo o caráter social que a gente precisa olhar, e eu sou taxativa de dizer que a política social ela tem que ter um patamar equivalente
equivalente à política econômica, isso também é um problema econômico. E se é um problema econômico, é um problema que a gente tem que olhar com esse viés pragmático. Então, eu acho que a Índia deu um passo incrível. Eu acho que mesmo que o liberalismo esteja em crise, ou não sei se está em crise, mas não está no seu melhor estado, na sua melhor fase desde a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo que eu identifico, eu concordo com essa análise, eu acho incrível que a gente esteja num mundo onde a Índia possa dar esse passo e a gente possa tratar dos impactos sociais e econômicos que a homofobia tem negativamente. Então, eu agradeço a sugestão da coluna. Na verdade, eu falei muito e eu gostaria de falar mais, porque realmente foi um assunto que me espantou. Como sociedades ainda tratam e se permitem tratar de modo institucional a favor da homofobia, como, por exemplo, na Nigéria, que eu contei desse ator, e outros países, na África, na Ásia, e no Brasil também, os números não são desprezíveis da homofobia, mas ainda assim é uma vitória e é um passo muito significativo, e eu espero que para a geração das minhas filhas seja esquisito falar sobre homofobia, seja algo que faça tão pouco sentido que eles estranhem. Eles acham que, olha, não acredito que na sociedade de vocês ainda se conversava sobre isso. Ainda se lutava contra a homofobia, porque a homofobia claramente é um crime, e é um crime que a gente precisa combater. Pessoal, uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Beijos!